E aí, pessoal, a lesão de Ferreira, a preocupação com relação ao protagonista do Grêmio e números que eu procurei e que mexem um pouco também com o que já passamos. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, a minha cadeira azul, isso mesmo, lancei esse livro e quem quiser, aqui na descrição do vídeo você tem o WhatsApp direto da editora para comprar a minha cadeira azul e receber em casa. Isso mesmo, a minha cadeira azul. É o meu livro de crônicas, quem quiser, tem muitas histórias do Grêmio aqui, histórias de quando eu era dirigente, na relação com meu pai, com meu avô, a minha cadeira azul. Tá aqui no WhatsApp na descrição, direto da editora, você vai receber em casa. E se quiser, até com autógrafo aqui do CCD. A minha cadeira azul, conto com vocês. Não tem em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, do Brasil, você recebe a minha cadeira azul em casa. É só falar com a editora, tá, gente? Valeu! Gente, vamos lá. Ferreira saiu lesionado 30 minutos. 30 minutos do primeiro tempo, lesão de Ferreira. Não é a primeira. Não é a primeira. Vocês vão lembrar que no ano passado, na estreia do Filipão, do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio acabou rebaixado, o Ferreira acabou deixando o time com uma lesão no joelho, no Grenal. Vocês lembram desse lance? O Ferreira, que àquela altura já tentava virar protagonista do Grêmio porque tinha ido muito bem no Campeonato Gaúcho. Aí veio a lesão, voltou dessa lesão, acabou indo. Depois eu vou falar dos números, porque eu fiquei muito impactado com os números do Ferreira, tá? Vocês vão entender por que eu fiquei impactado, que pra mim foi surpreendente, porque o Ferreira tem uma aura de protagonista. Ele tem isso. E de alguma maneira é um jogador que faz gols, que... Então vamos aos números, porque os números nesse ponto são implacáveis. Então a gente foi atrás aí de algumas informações e quando eu busquei isso, eu fiquei um pouco incomodado. Você vai entender por quê. Mas veio a lesão. Esse ano a mesma coisa, o Grêmio deu a camisa 10, entregou o protagonismo pro Ferreira e de alguma maneira esperou isso. O Ferreira acabou sentindo o pubis, depois se viu que era uma hérnia, operou, voltou o Ferreira, foi bem no primeiro jogo e depois no segundo já não foi tão bem e veio a lesão ou o desconforto que nós vamos saber exatamente porque o exame será feito e nós vamos saber. O DM do Grêmio já informou que vai fazer exame de imagem e ver o tempo de recuperação que precisa o Ferreira. O Grêmio que só volta a jogar na outra sexta-feira. Esse é o posicionamento agora. Aí eu fui para os números. E os números, gente, eles mexem com a gente e mais do que isso, eles preocupam. Porque nós estamos falando do protagonista. São dois os protagonistas do Grêmio. Ferreira e Diego Souza. Ferreira e Diego Souza. E aí a tese de quem fala que a diferença do Grêmio do ano passado para esse ano está apenas nos adversários, essa tese não é totalmente errada. Olha só, o Ferreira no Campeonato Brasileiro de 2021, ele disputou 29 jogos. Vocês lembram que ele ficou fora pela lesão que eu falei no período Filipão? Ele jogou 24 jogos como titular. Ele fez 3 gols e deu 6 assistências no Campeonato Brasileiro de 21. Neste período de Ferreira, nesses 29 jogos, o Grêmio obteve 8 vitórias, 6 empates e perdeu 15 jogos. Isso mesmo. 15 derrotas em 29 jogos, 6 empates, 8 vitórias. Forte, né? Pois é. Aí nós vamos pro Ferreira em 22. O Ferreira jogou 8 partidas na Série B e 6 partidas no Gauchão. Ferreira fez 1 gol no jogo contra o Náutico, no retorno dele. Neste período, o Grêmio fez 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Quando tu vai começando a somar, aí eu disse, cara, tem alguma coisa que não tá fechando, entendeu? Tem alguma coisa que não tá fechando. Porque nós estamos falando de um jogador que é muito bom, mas que curiosamente os números dele quando joga não representam o que a gente imagina dele. Aí nós vamos pro Diego Souza, por exemplo, em 21.
para tentar compreender, né? Olha só, enquanto o Diego Souza joga 31 jogos, ou seja, ele joga um pouco mais do que o Ferreira. 24 como titular. Você sabe o que é 24 como titular? É o mesmo número de jogos do Ferreira. O Diego faz 10 gols e 2 assistências. 9 vitórias e 15 derrotas. Ferreira e Diego Souza, em 21, fracassaram. Os dois, junto com o time. A culpa não é deles, também é deles. Eles são jogadores do time, também é deles. Aí nós vamos para 22. O Diego Souza, um pouco diferente do Ferreira, em razão, obviamente, das lesões. Ele jogou o dobro de jogos do Ferreira. Fez 18 pela B, fez 1 pela Copa do Brasil e fez 9 pelo Gauchão. Ele fez 15 gols, praticamente meio gol por jogo. Né? Mais de meio gol por jogo. O Grêmio fez, contabilizando apenas os jogos da B, o Grêmio fez 9 vitórias, 8 empates e apenas 1 derrota. Na B. Já o Ferreira na B, ele não conseguiu, né, jogar muitos jogos, a gente sabe. Ele fez 8 jogos apenas pela B. E o Grêmio fez 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O aproveitamento do Diego, na soma maior, é ainda maior que o aproveitamento do Ferreira. O que dá um ponto que merece a nossa reflexão, sim. E aqui eu estou fazendo a leitura dos números. Eu acho o Ferreira muito bom jogador. Só que eu não sei se essa utilização do Ferreira na concepção que o Grêmio está fazendo e, sobretudo, entregando o protagonismo para eles, deu certo. E aí voltamos à tese que eu quis dizer para vocês. Que o que muda no Grêmio, na verdade, não é a qualidade dos seus jogadores e do time. O que mudou foi a ruindade dos seus adversários, ou a dificuldade dos seus adversários. Isso fica evidente quando tu lê os números. Quando tu vai além do que está aqui. Então, a preocupação com relação ao Ferreira, ela existe, ela é real. O Grêmio pode perder o seu jogador que é para ser o seu protagonista, porque a lesão pode acontecer, só que do ponto de vista prático isso não é real. Porque os números não pedem isso. Não é quando joga ganha, quando não joga perde. Não é. Não é. É praticamente o que o Grêmio produziu, o Ferreira produziu. Quando o Grêmio voltou, até com o Ferreira o Grêmio foi melhor sem. Então, é uma curiosidade que os números indicam, uma curiosidade desse processo, mas de qualquer maneira é importante a presença do Ferreira. Eu só fiz uma leitura geral dos números para que a gente compreenda um pouco deste momento do Grêmio, que é muito mais relacionado à dificuldade dos adversários do que propriamente à evolução do próprio Grêmio. O Grêmio não evoluiu. O que evoluiu foi quem o Grêmio enfrenta. Talvez se o Grêmio estivesse na Série A, os problemas seriam idênticos, porque melhoraria os adversários e o Grêmio não melhorou 1 centímetro. Essa é a realidade e isso é preciso entender, não para agora, porque os adversários serão ruins até o final do ano, mas para o ano que vem. Isso aqui não pode se repetir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.